dia a todos. Bom dia. É sempre... Achei fraquinho esse bom dia, né? Bom dia. Eu ouvi mais de desencarnados do que desencarnados, pô. Então, vamos lá, né? Enfim, levantar o astral, sempre ter muita alegria, né? E aí vamos falar sobre lei do karma. Karma, ai meu Deus, karma, eu tenho karma, isso. Aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele pai, aquele vizinho, aquele chefe, é um karma. Será que é assim mesmo? Alguém aqui sente que tem algum karma na sua vida? Ou vários karmas na sua vida? Quem acha que aqui tem algum karma na sua vida? Todo mundo tem karma aí? Nossa, que beleza, hein? Lei de causa e efeito, justiça divina. Então, vocês veem karma como algo o quê? Positivo ou negativo? Positivo, mas karma é uma coisa que agrada ou desagrada? Desagrada? Pois eu vou fazer uma leitura aqui. A definição que consta no dicionário de karma, tá? Lei que afirma a sujeição humana, nós estamos sujeitos à casualidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou, nesta ou encarnação futura. Ele fala no livro Espiritismo de A a Z, que tem aqui no Ceará, inclusive, eu estava vendo ali agora, karma significa débitos ou créditos perante a justiça divina. É engraçado porque a maioria das pessoas enxerga karma como algo desagradável, algo desconfortante, como algo quitação de débito, aquela coisa. Mas será que a gente não faz nada que preste? Eu não consegue um créditozinho, um assim, pequenininho. É claro que a gente consegue. É claro que a gente consegue. Então a primeira questão aí, sobre karma, é a gente entender que tem a lei de causa e efeito, tem a justiça divina, e que a gente também já produz coisas boas. Não é só aquele negócio, não pega o chicote e pá, 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 né? Porque a gente fez coisa errada. A gente cometeu erros sim, mas será que todos os nossos erros são imperdoáveis? O que vocês acham? Né? Será que os nossos erros, na maioria das vezes, são erros ou seriam atos de ignorância? De ignorância, de eu, não de ser ignorante bruto, não. De eu ignorar, de eu não perceber que aquilo faz mal para mim. Eu não percebo que aquilo faz mal para mim. E eu estou fazendo. Né? A grande maioria das questões que acontecem conosco são fruto da nossa ignorância. A gente ainda não enxergou que aquilo faz mal. Então eu vou fazendo. O que vai acontecer? Eu vou precisar ter uma dor ou uma dificuldade para eu enxergar que aquilo me faz mal. O fogo está aceso. E eu estou com o meu braço aqui em cima do fogo. Estou com ele aqui. Né? E eu estou com ele aqui. Eu continuo aqui. O que vai precisar para eu parar, para eu tirar isso aqui? Eu vou precisar me queimar. Eu vou precisar sentir a dor. Uma pessoa que não tenha sensibilidade à dor, ela vai ficar com aquilo ali, ó, vai arrebentar o braço dela todo. Então, até que ponto a gente ter as dores são um grande sinal, ou até uma bênção, né? Para a gente enxergar que algo está errado, alguma coisa não está legal. Não estou fazendo do jeito certo ainda. Mas estamos em busca do encontro com o jeito certo. A descoberta da maneira correta, né? Então é interessante quando ele fala essa noção de karma. Então ele fala, né, significa débitos ou créditos perante a justiça divina, resultante do nosso procedimento em encarnações anteriores. Ele fala aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma procurada aqui. Ele nos coloca, tem um livro chamado Ciência e Espiritismo, do Antônio J. Freire, da FEB 2005. Ele fala assim, no ponto de vista kármico,
cada vida planetária contém, em última análise, o fruto das vidas passadas, cristalização dos nossos atos e pensamentos, dos nossos desejos e aspirações, bons e maus, o embrião de vidas futuras na lógica sequência e encadeamento de causas e efeitos. Então, dentro dessa situação, até que ponto a gente pode entender que muito do que acontece conosco é consequência do nosso passado, de vidas passadas. Mas a maioria das pessoas adora botar na conta das vidas passadas. Só que talvez 80% ou mais daquilo que a gente colhe é fruto dessa vida mesmo. É muito importante a gente ter o cuidado para sair de um vitimismo. Ah, foi a vida passada que eu fiz, agora não posso fazer nada. Eu tenho que colher isso, eu tenho que sofrer isso, eu tenho que... Peraí, eu vou entender que tem as questões das vidas passadas, mas até que ponto eu vou considerar também os atos dessa vida, as situações dessa vida. Quando a gente tem algum problema de saúde, quando a gente é muito sedentário, quando a gente não se cuida adequadamente da nossa alimentação, do nosso sono, né? Quando a gente tem relacionamentos difíceis, né? Que eu falo, ele é insuportável, ela é insuportável, é aquilo. Mas até que ponto será que eu sou super nota 10 com as pessoas, né? Até que ponto eu também não tenho um gêniozinho complicado, né? Aquela coisa toda. É muito importante a gente enxergar essa questão de karma não com esse vitimismo, porque o vitimismo faz o quê? Eu vou ter que me conformar mesmo, né? Não posso fazer nada. Peraí, nós sempre podemos fazer algo. Sempre podemos fazer algo. Só que a gente espera o resultado imediatamente. E nem sempre vai ser assim. Eu aprontei com o Alberto, aprontei. Falou, Alberto, seja meu amigo. Ele já vai ser meu amigo logo? De confiar em mim plenamente se eu aprontei com ele a vida toda? Não. Ele já vai estar sendo muito bacana dele estar me perdoando. E naturalmente, aí vai surgindo talvez uma confiança ou não. Vai depender das minhas atitudes, se eu vou estar mostrando que eu mereço aquela confiança dele ou não. Até que ponto será que a gente fica querendo o resultado imediato? Não é assim que a coisa funciona. Eu gosto muito de falar sobre o processo de reforma íntima, tá? A gente, quando resolve se modificar. Alguém aqui tem problema? Ou viveu o problema? Ou está vivendo o problema? Alguém aqui está vivendo? Tá. Ok. Bacana, né? Acho que a maioria tá, ou viveu, ou vive, ou está vivendo, ou vai viver. Tá ok. Né? E aí, eu chego à conclusão. Eu vou me modificar. Eu vou me transformar numa outra pessoa. Eu vou agir agora diferente. E eu acredito que vários dos senhores já estão fazendo isso. E falando assim, eu já estou diferente, mas continua tendo aquele karma, aquela coisa, não melhora. Que coisa difícil, não é verdade? Vários aqui. Eu falo das pessoas que fazem terapia comigo, nossa, como acontece isso? Eu falo, mas você acha que é da noite para o dia? Se você, durante a tua vida inteira, vamos supor que você tem uma casinha que tem um quintal, e você planta limão. Sempre plantou limão, sempre colocou limão ali naquele quintal e você está colhendo limão. O gosto do limão é bom? Não, né? Alguém já chupou limão aqui? Né? Não é bom, é azedo. É desconfortável. O gosto do limão. E aí você está reclamando porque você está colhendo limão. E está colhendo limão, mas você continua plantando limão. O que você vai fazer? Lei de causa e efeito, você está colhendo limão. Até que vocês vêm aqui na casa espírita, aprende, assiste palestra, aquela coisa toda, e você fala, eu agora sou outra pessoa. Parei de plantar limão, não vou plantar limão nunca mais, agora eu vou plantar morango. E aí você vai lá no teu quintal e joga sementinha de morango.
hoje, domingo, 5 de setembro, você foi no teu quintal e jogou um monte de semente de morango. E aí eu vou perguntar a vocês, amanhã, dia 6 de setembro, o que tem no quintal de vocês? Morango ou limão? Limão. E você está reclamando que não tem morango. Eu estou plantando morango. Mas peraí, olha o limão aí da última safra. Olha a colheita da última safra. Então será que eu devo olhar os karmas e as dificuldades com um sentimento de revolta? Ou de raiva, ou qualquer coisa desse tipo? Ou com um entendimento de que eu ainda estou colhendo sim, da última safra lá, que ainda tem um monte de limão no meu quintal. Mas eu já dei um grande passo. Esse passo, ele é invisível aos olhos das outras pessoas. Eu parei de plantar limão. Já é um grande passo. Mas eu ainda estou colhendo limão, porque ainda tem lá no meu quintal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou cuidar daqueles morangos. Vou dar atenção para aquele morango. Tá vindo limão. Tome limão em cima de mim. Mas eu estou cuidando daqueles morangos. Só em eu já plantar um morango, eu já posso dizer que a quantidade de limão que tem ali, ela já vai ficar estável. Ela não vai aumentar. Ela vai ficar daquele jeito. Isso não seriam as dores que a gente sente? Né? Que às vezes aumentam ou diminuem, ou pelo menos ficam estáveis. Até que ponto ficar estável já é um avanço, já é um progresso. E eu estou cuidando do meu morango ali. Aí daqui a alguns meses já aparece um moranguinho aqui, outro ali, mas a maior parte ainda é limão. E aí eu vou me empenhando para plantar morango. Daqui a pouco eu já está meio a meio, metade morango, metade limão. Opa! Mas eu vou me livrar 100% desses limões? Não. Daqui a pouco eu já tenho a maior parte morango, 70%, 80% morango, 20% de limão. Até chegar uma hora que aí sim, agora eu só tenho morango. Mas a gente aqui, né, eu vou me incluir, por que não? A gente tem uma tendência de querer o resultado para ontem, né? De querer o resultado logo. Então, essa lei do karma é o quê? É se a gente conseguir compreender que nós, constantemente estamos colhendo aquilo que plantamos, o primeiro grande convite que vem para nós é por que eu não presto atenção constantemente também no que eu estou plantando agora. O que eu estou plantando agora? Para que eu possa, então, já programar uma colheita melhor lá na frente. Né? Aqui, quando a gente está numa casa espírita, eu gosto muito de conversar sobre... Às vezes a gente tem um relacionamento, tem alguma pessoa que é difícil, um pai, uma mãe, um filho que é difícil, um amigo, ou um irmão, e que eu falo, não, esse cara não tem jeito, não vai mudar nunca, não vai ter jeito, olha, já fiz de tudo e não mudou nada. E aí eu pergunto, mas até que ponto será que a gente está querendo que aquela pessoa mude e se melhore nessa encarnação? A gente estava falando isso agora, com algumas pessoas eu estava falando isso na terapia em grupo. A gente faz aqui todo primeiro domingo às 10 da manhã. Terapia da reencarnação. O pessoal que assiste o Seara, frequenta o Seara, está assistindo esse vídeo, já bota lá, primeiro domingo, 10 da manhã, tem essa terapia aqui conosco. Até que ponto a gente quer que a mudança seja nessa encarnação? Ou será que nós não somos reencarnacionistas? Né? Porque a reencarnação é provada cientificamente, por A mais B, ela é provada cientificamente. Então, quantos projetos e quantos trabalhos têm como um objetivo chegar àquele resultado daqui a 1, 2, 3, 4 reencarnações? Eu tenho uma falsa impressão de que não está adiantando nada, mas está adiantando sim. Só que não é algo que já vai ser colhido nessa encarnação, né? Então é importante a gente ter essa percepção. O que vocês acham? Faz sentido? Né? Se a gente analisar dessa maneira? Vamos continuar aqui.
ele coloca no livro Rumos Doutrinários, ele diz assim: o karma que exprime fielmente a lei de causa e efeito, porque é ela mesma, é a cruz que todos carregamos no dia a dia da vida terrena e espiritual, irá ficando mais leve à medida que formos reduzindo a parte negativa da nossa personalidade moral e aumentando a parte positiva que nos levará ao resgate. Irá ficando mais pesado, entretanto, à proporção que a nossa imprevidência, preguiça, displicência ou invigilância for se multiplicando sem que nos apercebamos do mal que a nós mesmos fazemos. Olha só, né? O mal que a nós mesmos fazemos. É bem interessante, porque às vezes a gente se relaciona com determinadas pessoas, alguém que aprontou com a gente. Alguém que chegou, né, vamos lá, a Áurea aprontou comigo e aí ela me pediu perdão por isso. E eu falo, não perdoa, não vou perdoar, jamais vou perdoar, nunca mais vou perdoar, aquela coisa toda. Na maioria dos casos, isso vai mudar alguma coisa na vida da Áurea? Ela vai continuar amanhã na segunda-feira, ela vai fazer a rotina, vai fazer o trabalho dela, vai continuar tocando o barco dela. E eu estou me inundando de quê? De mágoa, de rancor, de um monte de situações desse tipo, né? Um monte de situações desse tipo. Olha aí que interessante. E aí, daqui a pouco, eu vou estar reclamando de eu estar sofrendo, eu estar sentindo dores, eu estar com problemas de saúde e tudo mais. Gente, isso é tão sério, que existe uma ciência chamada metafísica da saúde. Metafísica da saúde é a ciência que estuda as causas emocionais das nossas doenças e das nossas enfermidades. Em nosso lar, quando André Luiz se revolta, que foi considerado um suicida e aquilo tudo, né? Ele se encontra com Ulisses, se não me engano, e ele fala, para mim é uma das partes mais importantes do filme e do livro. Ele fala assim, não, mas eu morri vítima de uma doença. E aí ele diz, quando você poderia imaginar que mágoa, raiva, ódio, inveja e tudo mais faria parte de um diagnóstico? Ele não ficou doente porque ele ficou doente, mas ele estava com a sua mente doente e que trouxe a ele aquelas consequências. Então, o que a gente começa a entender? Né? Que não existe doença, existem doentes. A gente trabalhando o nosso emocional, eu dou um exemplo da rinite. Vamos lá, rinite. Alguém aqui tem rinite? Rinite? Ok. Vamos ver. Existe a causa física, o inverno, a primavera americana, o pólen, aquilo tudo. Tem a causa física. Mas geralmente, pessoas que têm quadro de rinite, na sua personalidade, são pessoas que não se permitem errar, cobram de si mesmas um comportamento exemplar. Estou falando de você? Tá. Se não mudar isso, você vai pingar gotinha a vida toda. Olha aí que interessante, né? É a nossa personalidade, a nossa característica, que você vai no médico, pinga a gotinha no nariz, faz aquela coisa toda, e o negócio daqui a 2 semanas volta aquilo tudo. Por quê? Você está tratando a consequência. A rinite. Você está tratando a consequência, a rinite. Então o que acontece? Você precisa aprender a tratar a causa. Deixa eu analisar isso. Quais são as causas emocionais? Procura a Metafísica da Saúde. Eu tenho um canalzinho no YouTube que toda quinta-feira eu publico alguma coisa lá de Metafísica da Saúde. Depois até quem quiser me pede que eu dou. Ou então bota Sérgio W. Soares no YouTube. Vai encontrar lá, tem uma foto minha escrito novo canal. Aí se inscreve lá e acompanha. Toda quinta-feira eu coloco questões da Metafísica da Saúde. Então olha que interessante, né? E quando a gente não percebe isso, eu estou tomando remédio, eu estou indo em médico, eu estou fazendo aquela coisa toda, mas as enfermidades que a gente tem
seriam karma, necessariamente? Ou seriam fruto das minhas ações? A gente nunca poderia imaginar isso, né? Talvez você nunca tivesse ouvido falar nisso, né? Olha aí você tá... Então, quando a gente vem na casa espírita, é uma oportunidade extraordinária, inclusive de reforma íntima. Tanto na parte física, como o exemplo aí da rinite que eu estou falando, né? Como em outras questões. Agora, tem um porém, tá? Tem um porém que eu vou ter que falar com vocês. Talvez alguns não gostem muito do que eu vou falar, não. Mas eu vou falar assim mesmo. Quando a gente vem aqui e aprende o nosso grau de responsabilidade, ele aumenta e muito. Ela agora sabendo disso, ó, ela agora já vai ter que trabalhar essa questão. A história de não sabia já não funciona mais. Já não funciona mais. Desencarna, chega no plano espiritual e fala, não, mas eu não sabia. Fala, como não sabia? Você viu a palestra do Cedro. Eu conheço as palestras dele. Não, você sabia. Você estava lá no Ceará, eu conheço as palestras dos seus mentores, vou falar isso para você. Não vai ter desculpa, não. Não vai ter desculpa, não. Então, olha aí a responsabilidade que a gente vai assumindo a cada semana que a gente vem na casa espírita, que a gente assiste a palestra. A Sara agora ficou com medo, né? Eu tô sentindo que ela ficou com medo agora, assim, né? Olha a responsabilidade. Não... Você sabe por que eu comecei a rir? Porque na minha família esse quadro de renite é muito intenso. Meu filho, meus sobrinhos, todo mundo tem renite. Todo mundo tem renite. Eu pensei, é um quadro assim. E tem essa característica? Que tem da renite. Todo mundo com essa característica. A família inteira com esse quadro da renite. Pra quê? Quem sabe? Pra todos juntos trabalharem essa reforma íntima. Olha aí que interessante. Até chegar no momento que... Eu vou dizer assim, eu me curei de gastrite, eu me curei de tendinite, de uma série de problemas que eu tinha de saúde, quando eu conheci a metafísica da saúde. Porque todo me deu tomar remédio, todo me deu tomar... Né? Aí eu fui entender, peraí, isso aqui tem a lei de causa e efeito. No nosso lar, quando você poderia imaginar que as questões emocionais fariam parte de um diagnóstico? E aí a gente precisa se tratar. A gente parar de se fazer de vítima, de fazer o papel de vítima e assumir uma responsabilidade. Eu tenho essa característica aqui. A gente não está aqui para reforma íntima? Como é que eu quero fazer reforma íntima sem me modificar? Sem mudar minhas ações? Querendo resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas de sempre? Vai ter nunca. Ou então, vai ter, um dia vai ter, mas você vai levar 1, 2, 3, 4, 10 encarnações para isso. Quando poderia levar uma. Ô Sérgio, a obstrução nasal, Sim. Ela tem a ver com essa questão da renite, será também? Eu teria que dar uma olhada lá no livrinho, porque tem um manual, tem uma enciclopédia. Eu tenho uma de 5 volumes que fala de cada caso. Sinusite, por exemplo. A sinusite, em alguns momentos, tem vários quadros da sinusite. A sinusite, por exemplo... Em alguns momentos pode significar irritação com pessoas próximas, estresse com pessoas próximas. Alguém tem sinusite e andou meio estressado aí com pessoas próximas? Ih, olha aí, olha a sinusite, olha o nosso pavio curto em alguns momentos, né? E de repente eu me irrito com alguma pessoa próxima e aí a sinusite vem. Ou seja, porque eu fiz até uma cirurgia do desvio. Sim. Né? E aí porque eu não respirava. Sim. Assim, horrível. Isso é um problema a vida inteira. E aí, quando eu fiz essa cirurgia do desvio, eu voltei no médico e falei com ele, eu voltei ao médico e falei, olha, parece que eu não estou conseguindo respirar, porque ele falou, você vai ter que repreender. Né? Aí eu falei, mas estranho, eu não consigo respirar. Ele falou, você quer que eu faça um exame com a sonda? Eu vou te mostrar que está funcionando. E dói. Aí eu falei, não vou fazer não. Sim. Mas eu tenho problemas de respiração constantemente. Aí eu vou te trazer uma questão, né? Se no som aí da palestra não ouviu, já tem problema já desde sempre, já fez processos, né? Com médico e tudo mais. Aí eu venho trazer, olha o aprendizado que a gente tem aqui. Quando a gente tem isso já, no teu caso é desde criança,
Sempre. Eu tive esse problema para respirar e mesmo com cirurgia, e ele falou que está tudo ok fisicamente, eu não consigo respirar direito. Sim. Então, aí eu vou trazer aqui um outro convite para reflexão, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, no plano espiritual com o Dr. Barcelos, ele fala que a gente tem algo chamado personalidade congênita. Porque a gente fala muito de karma, né? Ah, é porque Deus me deu isso, é porque eu nasci desse jeito, ou vim daquele outro jeito. Mas até que ponto será que eu não consigo imaginar Deus chegando, olha, a Áurea vai reencarnar, vai ser uma pessoa bonita, do bem, bacana, legal, mas aquele outro vai reencarnar, aquele vai ser do mal, não vai prestar, só vai fazer besteira. O Roberto vai nascer saudável, mas aquele vai nascer podre, todo doente, todo complicado. Não seria Deus, né? Não seria mais Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é imparcial. Por que um nasce rico e outro nasce pobre? Por que um nasce bonito e outro nasce feio? Por que um nasce saudável e outro nasce doente? Por que um nasce com características de personalidade tão interessantes e outros não? Às vezes você vê irmãos gêmeos, mesma criação, mesma coisa, e um é do bem e o outro é pavio curto. Nós somos a continuação daquilo que a gente já vem sendo nas vidas passadas. Se a Áurea é uma pessoa do bem, já desde criancinha já era uma pessoa do bem, ela bebezinha, ela pegava a mamadeira dela, dava 2 golinhas, dava para uma outra criança tomar mamadeira também. Olha como é que a Áurea já era assim, desde pequenininha, né? Então, de repente, isso já mostra, talvez, que essa característica era uma característica já das vidas passadas. Então, quando você reencarna, já desde criança tendo asma, bronquite, problema de rinite, aquela coisa toda, até que ponto será que isso te sugere que na vida anterior você já tinha esses traços de personalidade? Não se permitir errar, ter o comportamento exemplar, aquela coisa. Gente, ter o comportamento exemplar e não errar, procurar não errar, procurar fazer o melhor possível é uma coisa. Agora, eu deixar que na hora que uma coisa dá errado, eu acabar com o meu dia, é outra história, né? Cadê o nosso auto-perdão? Né? Quando a Débora estava fazendo a prece, o Alberto até falou, né? Do eu me amo, né? Eu não posso mais viver sem mim, mas eu preciso também me perdoar. Eu preciso talvez me entender como uma pessoa passível de erro, né? Eu posso errar. Somos seres perfeitos ou imperfeitos? E por que somos perfeccionistas, então? Se a gente come uma perfeição, se todo mundo já sabe que a gente é imperfeito, como é que fica isso? Não é uma contradição? Não é uma baita contradição? Eu vou procurar fazer o meu melhor, mas eu vou me perdoar se uma coisinha aqui ou outra ali não der certo. E isso vai ser um aprendizado para lá na frente eu melhorar. Então, olha aí como karma. Será que é como karma? Ou será que é uma lei de causa e efeito da nossa característica de reforma íntima? No caso dela, teu nome? Adriana. Da Adriana. Né? De repente ela tá pingando gotinha, tá? Aquela coisa toda. Aí agora já... Ih, caramba, isso tem a ver com a minha maneira de ser, de me comportar, de pensar, de agir. Dá mais trabalho que pingar gotinha no nariz. É mais barato. Porque por você mesmo pode melhorar. Né? Mas dá mais trabalho, porque você vai trabalhar essa autovigilância e a reforma íntima. A gente não está reencarnado aqui para isso? Para trabalhar a reforma íntima? E quem é que trabalha a reforma íntima aqui verdadeiramente ou não? Quem é que trabalha a reforma íntima assim na casa espírita? Abraço, beijo. Ai, meu querido, minha querida, que bom e tal. Sai na rua, pega engarrafamento, já tá botando a mão para fora, fazendo aquele gesto que eu não preciso reproduzir aqui e tal. Como é que fica isso? Na casa espírita é mole. É verdade. Na casa espírita é teoria que a gente aprende. A prática é lá fora. E aí eu vou chamar de karma? Eu vou na casa espírita, eu tomo um passe magnético, mas não tem jeito. Eu saio, o cara me dá uma fechada e eu... Então você ainda não está trabalhando a reforma íntima. Ou você acha que na casa espírita você tomou um passe magnético, vai ter um escudo agora. Não vai acontecer mais nada contigo na rua em nenhum lugar. Vai acontecer, vai continuar acontecendo.
Aliás, é uma ilusão a pessoa que chega na casa espírita achando isso, que vai resolver os problemas. Não vai resolver os problemas. Senão, isso também faria do espírita uma pessoa privilegiada. Deus dá privilégio para alguém? Não. Dá a lei de causa e efeito. Mas eu vou ter aqui conhecimentos que vão me levar a ter um outro tipo de procedimento na hora que eu vivenciar determinadas dificuldades. E aí, ó, vem a nossa própria autopreservação, né? Faz sentido isso? Então, vamos continuar aqui. Lei de causa e efeito, né? Então, quando a gente... A única maneira de eu entender karma, lei de causa e efeito e tudo mais, é considerando a reencarnação. Sem a reencarnação, eu jamais vou encontrar um Deus bom, um Deus justo, um Deus perfeito. Aliás, é até um ponto que é muito interessante, né? Quando a gente fala de um ateu, ele fala, não acredito em Deus. A gente fala, meu Deus, você não acredita em Deus? Como é que pode? Você não acredita em Deus? Aquela coisa, né? Várias pessoas chegam para mim e falam isso. E eu pergunto para elas assim, em qual Deus que você não acredita? Porque o Deus, tem determinados, vamos botar entre aspas, Deus, que eu também não acredito não. Com todo respeito ao Deus da Igreja Católica, ao Deus da Igreja Evangélica, que não considera reencarnação, eu não consigo. O Deus que consta no Antigo Testamento, tem como acreditar nesse Deus? Que ele fala, invadam a aldeia em nome de Deus, tomem lá as pessoas, matem as mulheres, matem os filhos. Tem um monte de casos desse. Na semana, no mês que vem eu vou estar falando sobre isso, sobre fé cega e fé raciocinada. E aquilo que consta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de verdadeiras atrocidades em nome de Deus. O Deus das chamadas guerras santas. Você acredita nesse Deus? Eu sou ateu, então. Nesse caso, desse tipo de Deus, eu sou ateu também. Estou junto com aquele cara. Agora, quando a gente entende um Deus de lei de causa e efeito, da reencarnação, que é provado cientificamente, que a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, que estamos num processo de evolução e de desenvolvimento, o que a gente estuda aqui no nosso Espiritismo. Esse, eu estou com ele no abro. Aí faz sentido. Aí realmente, né? Mas é interessante isso, não é verdade? Quando alguém chegar para vocês falando que é ateu, sim, você não acredita em Deus, mas em qual Deus que você não acredita? Porque às vezes é aquele Deus lá que foi ensinado para ele e que realmente não faz nenhum sentido. Realmente não faz nenhum sentido, antes da gente condenar. Olha que interessante, né? Então vamos continuar aqui. Provas e resgates então, né? Livro dos Espíritos. Pergunta 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Normalmente no estado espiritual, mas também ocorre no estado corporal, quando a criatura humana passa a compreender a diferença entre o bem e o mal. Pergunta 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova oportunidade, reencarnando para se purificar e encontrar a paz. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso pede uma nova existência onde possa corrigir e pagar as suas faltas. É bem interessante que às vezes a pessoa fala assim, eu me arrependi. Não, agora eu vou ter arrependimento? Tá, você se arrependeu, mas você se arrependeu verdadeiramente? Porque às vezes eu falo que eu me arrependi só para me livrar de problemas. Isso não é arrependimento verdadeiro. Se eu pisei na bola com ela e me arrependi, eu estou tão arrependido que eu vou fazer de tudo para ajudá-la, para reparar o mal que eu fiz, né? Quantos de nós verdadeiramente pensamos em reparar os males que a gente fez? Não, me arrependi, desculpa aí, foi mal, tá? Eu vou lá e ela que se lasca agora. Será que faz sentido isso? Então, para isso, a gente pede a oportunidade da reencarnação. Relacionamentos com os pais, com as mães, com os filhos. A gente fez aqui na nossa terapia ainda agora uma dinâmica bem interessante que a gente estava falando, né? Algumas perguntas que a gente trabalhou.
quando a gente considera o pai, a mãe ou o filho um karma, ou o irmão um karma. Então, a gente fez a primeira pergunta, que foi a seguinte: você se dá bem com seu pai e a sua mãe? Vocês estão desencarnados ou não? Como foi a tua relação? Você pode falar que foi uma relação ótima ou que foi uma relação ruim. Ok. Aí a segunda pergunta: se você viajasse no tempo, estivesse vivo lá na época que teu pai e tua mãe eram adolescentes, vocês teriam interesse em ser amigos deles? E aí um monte de gente falou que sim, outros falaram que não. E lógico, e como seria essa abordagem, né? Para chegar lá e ser meu amigo, né? Quer ser meu amigo? Como é que seria isso? Né? Então, alguns disseram que ia ser fácil, outros disseram que ia ser difícil. Outros falaram, não, não quero nem papo. Né? Aí veio a terceira pergunta: será que eles iriam se interessar em ter você como amigo? Porque, eu vou ver se eu quero ser amigo dele ou não, né? Mas será que eles vão gostar também de querer ser nosso amigo? Que tipo de amigo que eu iria ser? E aí, independente do resultado, a gente chega à conclusão de que, do quanto foi importante ou é importante ter aquele pai, ter aquela mãe, ter aquela pessoa na nossa vida. Tendo afinidades ou não, por quê? Só assim a gente vai ter esses resgates, essas quitações de débitos, né? O nosso objetivo é conseguir resgatar com as pessoas. Tem uma questão muito interessante. Às vezes a pessoa está em terapia e fala assim, né? Olha, eu aprendi a trabalhar o perdão, tá? Aprendi a perdoar, hoje eu perdoo, tá? Eu tive aquele ex-marido que não vale nada, aquele traste, não presta, miserável, mas eu perdoei bandido, mas tá perdoado, tá perdoado, perdoadíssimo. Olha, eu tô em paz, eu perdoei aquela coisa, aquele estrupício, eu perdoei ele. Perdoou mesmo? Perdoou, que bom saber que você perdoou. Você perdoou verdadeiramente? Verdadeiramente, Sérgio, verdadeiramente, totalmente perdoado. Então tá, se você realmente perdoou, então eu suponho que não teria nenhum problema vocês se reencontrarem numa próxima encarnação. Não. Deus me livre! Vamos parar de mentirinha, vamos aprender a perdoar verdadeiramente. Deus me livre! Sabe o que acontece? Vai voltar 1, 2, 3, 10 encarnações. O resgate ainda não aconteceu. Não aconteceu. Tem gente que vai querer ir embora da palestra, né? Porque agora tem esse aprendizado. O Sérgio falou que o plano espiritual assiste as palestras. Não dá pra eu jogar isso como desculpa do lado de lá, né? Então, é a responsabilidade que a gente pega aqui, né? Uma coisa é eu ter afinidade. É claro que se eu tenho uma determinada pessoa que é um inimigo, que eu não gosto, ou aquela coisa, uma coisa é afinidade. Outra coisa é perdão. Jesus falava, amai os vossos inimigos. Mas ele não falava, tenha afinidade com os inimigos. É diferente. Né? Uma pessoa, eu amo determinada pessoa, mas aquela pessoa só faz besteira, só faz coisa errada. Eu amo aquela pessoa, mas eu não tenho afinidade com ela. É outra história. Agora, o perdão verdadeiro, né? Olha aqui dentro da lei de causa e efeito, dentro do karma, dentro de tudo isso, né? Ela ficou assustada agora, regalou o olho lá, né, com isso, né? Tem alguém aí que tem que trabalhar perdão, que não tem? Como é que tá isso aí? Né? Vamos lá, então. Ele coloca aqui, né? Pergunta 995. Haverá espíritos que sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? São espíritos que, coisa alguma, de nada de útil se ocupam e sofrem, pois em tudo deve haver o progresso. O progresso neles se manifesta pela dor. Basta o arrependimento, pergunta 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele consiga chamar a graça de Deus? E ele diz, o arrependimento é o primeiro passo. Mas ele vai passar por experiências para provar essa melhora. Tá ok? Então, dentro dessas questões, é muito importante a gente entender se é um arrependimento verdadeiro ou falso. Se é um perdão verdadeiro ou falso. Né? Muitas vezes a gente se engana. Tem pessoas que às vezes falam isso, não, Pedro, eu falo, você está falando isso para tentar me convencer ou para tentar se convencer disso? Né? Quantas vezes a gente faz isso? A gente está tentando, na verdade, se convencer, né? Se conseguiu perdoar ou não. Ok?
Uma questão que se fala sobre karma e resgate seria todo karma, todo resgate na base do olho por olho, dente por dente? Não necessariamente. Eu ontem, foi engraçado até esse texto aqui, ontem eu botei lá no YouTube, Casos de Reencarnação. Eu estou contando uma história que consta, vale a pena depois vocês entrarem, que aí eu estou contando a história, dá 20 minutos falando, né? Então aqui não dá para falar na palestra. Livro Deficiente Mental, Porque Fui Um. O autor é o espírito Antônio Carlos, psicografado pela Vera Lúcia Marizek. Resumindo essa história, deficientes mentais que viveram aqui agonia, sofrimento e tudo mais, ao desencarnar, se encontram com o Antônio Carlos e ele vai perguntando, né, o porquê daquilo. O primeiro caso que consta no livro, de um sujeito chamado Adolfo, ele é bem interessante, porque ele e dois amigos se formaram como médico. A medicina, nossa, é um trabalho extraordinário, né? De ajuda, de salvação, de resgate. Nossa, cara, acho que é uma missão, né? Todo médico é um missionário, né? Na minha visão, pelo menos, né? Mas esses 3 amigos, na Alemanha, se tornaram aqueles chamados anjos da morte. Ou seja, o conhecimento que ele tem para curar, ele tem também para causar dor, né? E até para matar. Então fizeram isso de uma maneira muito triste, né? E aí o que acontece? Ele pede para resgatar, reencarnando na condição de deficiente mental, para que ele então sofresse tudo aquilo que ele causou para os outros. Ok, olho por olho, dente por dente. Mas aí o Antônio Carlos fala assim, mas e os outros 2? Aí ele fala, o outro, ele pede para reencarnar sendo médico de novo. Eu quero ser médico de novo, e agora eu vou fazer a coisa certa. E até hoje, ele reencarnou, se tornou médico e trabalha na Cruz Vermelha Internacional, indo lá no fiofó da África, onde ninguém vai fazer nada, ele está indo lá de caridade para ajudar. Só falando assim, né? Está indo lá, que não é que ninguém vai, ele está indo. Olha que interessante o resgate dele. Ele pediu a chance de ser médico de novo e dessa vez fazer a coisa certa. E o terceiro? Eu quero ser médico de novo, mas se eu pisar na bola, eu peço a espiritualidade que me trave. E ele veio, começou a seguir um caminho que daqui a pouco ele começou a ter um monte de complicações. Olha que interessante isso. Né? Então é o olho por olho, dente por dente? Não necessariamente. Isso já é um alívio pra gente, né? Porque a gente fica, ai meu Deus, eu fiz isso, eu tenho que sofrer exatamente aquilo, eu tenho que viver exatamente. Não é assim. Temos oportunidades valiosíssimas. E por que não dizer que a casa espírita, ela é uma central de oportunidades valiosíssimas para resgates, para a prática do bem, para a reforma íntima. Mas só tem detalhe. Eu vou ajudar lá, Adriana, vou com você, vamos ajudar lá, que é pra gente resgatar, pra gente ficar bem na fita lá. Não. Aí você não está fazendo por boa vontade, está fazendo por interesse. Eu vou fazer porque ajudar é legal. Porque ajudar é bom. Porque é bacana. Aí sim tem uma grande diferença nessa prática da caridade. A gente vê milhares de pessoas que fazem esse tipo de caridade. É nobre, é bacana, né? Mas ela não está tendo muito resgate, ela está fazendo por medo. Como a gente via lá, né, nas igrejas antigas, igrejas católicas, em Ouro Preto, aquela cidade mineira, né? Que os trabalhadores ali, né, os senhores de engenho, né? Escravizavam, torturavam, faziam aquilo tudo, chegava para o padre. Aí o padre falava, não, constrói uma igreja aqui que você está bem. Né? E tome de ter uma igreja em cada esquina lá, né? Banhadas a ouro, aquela coisa toda. E vários médios sensitivos, que têm uma sensibilidade muito grande, eles falam que quando entram lá, eles sentem o cheiro de sangue. Sabia disso? Vários passam mal, porque quando entram lá, eles captam, né, essa situação. Existe uma mediunidade chamada telemetria, que você capta, você encosta se for uma madeira, encosta nessa madeira aqui, essa mediunidade identifica até a árvore onde estava plantada essa madeira, toda a história disso aqui. Psicometria, agora que eu lembrei, psicometria.
Olha aí que interessante, né? Então está tendo resgate ou não? Será que ele fez aquilo de caridade? Enquanto ele está construindo, ele está dando a chicotada lá no povo. Constrói isso aí! Né? Então, gente, é muito da gente compreender que o karma, essa dívida, esse perdão de vida, todos nós temos algum tipo de dívida. Todos nós somos seres falíveis, que estamos num processo de evolução e de desenvolvimento. Muita gente acha assim, não, sério, eu quero nessa encarnação, resolvi e não preciso mais reencarnar. Às vezes quando eu recebo gente que me pergunta isso, mas eu posso nessa encarnação? Olha, eu acho muito difícil. Primeiro, se você já está falando que quer resolver nessa encarnação para não precisar reencarnar, você já está mostrando a sua inferioridade. Porque quem quer praticar o bem, quem quer praticar a caridade, se preocupa em ter que reencarnar ou não. Jesus precisa reencarnar? Não precisava reencarnar. Ele reencarnou, qual é o problema? Né? A gente, vou trabalhar no umbral. Qual é o problema de trabalhar no umbral? Qual é o problema de ir no umbral? A gente aqui tem medo de ir para o umbral, né? É colocar no umbral, com aquela coisa. Será que o umbral é um inferno? É alguma coisa assim? Não. Ele é uma região para que a gente possa expurgar, eliminar as nossas impurezas que a gente vem adquirindo durante a nossa encarnação. 75% das pessoas vão parar no umbral, segundo André Luiz. E qual é o problema? Se eu entender aquilo como um castigo, como aquela coisa, eu baixo o meu padrão vibratório, eu estou com medo, eu estou com pânico, eu provavelmente vai parar lá assim. Agora, se eu entendo, não, isso aqui vai ser um lugar que está tranquilo, eu vou me limpar, vai ser um lugar de limpeza, vai ser um lugar que eu vou, né, jogar as energias, as impurezas lá, e daqui a pouco eu estou indo para um lugar melhor. Ótimo. Aí a gente já começa a entender, né, como é que a coisa funciona. Entendeu? Então é muito importante a gente compreender isso. Muita gente, assim como existe a ilusão do umbral, existe também a ilusão do nosso lar. Como lugar que é o paraíso, que é aquela coisa toda, que é o lugar perfeito. Você não acha o nosso lar o lugar perfeito? O nosso lar é uma região, é um hospital de ajuda e de auxílio. Nosso lar é um lugar para espíritos que ainda estão tão atrasados que precisa ter o aeróbus. Todo mundo viu o nosso lar, né? Cara, o aeróbus, que barato, né? Aquilo ali viajando, nossa, espacial, o aeróbus, nossa, eu tô doido para ter um daquele, não é isso? Aquilo mostra o quanto são espíritos ainda apegados à parte da matéria. Por quê? O espírito, ele não pode se deslocar para vários planetas livremente, que seja aeróbus. Pegue o livro Carta de uma Morta, Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier. Primeiro livro psicografado pelo Chico. Ela conta a atmosfera do planeta Júpiter, Plutão, da Lua, Marte, porque ela viajava por esses lugares. Ela precisava de aeróbus ou de... Não precisava. O espírito tem o seu acesso à sua liberdade. Agora, no nosso lar, por que tem o aeróbus? São espíritos ainda apegados à matéria, ainda presos à matéria. Ele precisa ter aquele instrumento para ele se sentir deslocando. O espírito tem fome? Não tem. Mas André Luiz comia raízes quando estava no umbral. Olha o apego ainda à matéria. O espírito ele pode, né, se transfigurar da maneira que ele entende que é melhor. Então, tanto o umbral como o nosso lar são regiões importantes no nosso processo de evolução e de desenvolvimento. Não resta a menor dúvida. Então não fiquem mais vendo, não vamos mais ficar vendo como um castigo ou como um karma, mas sempre como oportunidades de resgate. Isso, na hora que a gente estiver conseguindo fazer isso, a gente vai estar dando um salto extraordinário dentro da chamada lei do karma, da justiça divina e da lei de causa e efeito. Eu paro de ser vítima e me torno protagonista de algo de bom, no serviço de caridade, de ajuda, de evolução, e vamos cada vez mais auxiliar o nosso próximo, aproveitar a encarnação. Estamos aqui vivendo uma encarnação, curtindo uma encarnação ou aproveitando a encarnação? É importante curtir sim, ir ao cinema, aproveitar o verão e tudo mais, é claro que é importante.
Mas será que a gente verdadeiramente está aproveitando? Eu estou perdoando aquela pessoa, eu estou entendendo aquele outro, aquele cara lá que está me xingando. Eu vou fazer uma prece por ele e tudo bem. Não tenho contato, mas vou fazer uma prece por ele e tudo bem. E vamos procurar fazer o nosso melhor. E lembre, Casa Espírita assistiu palestra, responsabilidade. Não adianta falar do lado de lá que não sabia, não. Todos eles vão falar, eu conheço as palestras do Ceará. Conheço as palestras do Ceará. Não vem dizer que não sabia, não, que a gente conhece. Aliás, será que não foram eles que conduziram os senhores para cá? Quem pode garantir isso, né? Então é esse o recado para o estudo de hoje. Muita luz, muita paz, muita reflexão. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Tá bom?